Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a temporada de Ares. São muitas energias que estão acontecendo nessa temporada de Ares, então eu quero ir por partes, tá? Então, primeira coisa, nos últimos dias a gente viu o seguinte: Mercúrio estava retrógrado, retomou o movimento direto. Vênus estava retrógrada, retomou também o movimento direto. Então, só por esse fato, o que a gente percebe? Que as coisas estavam levando muito tempo para se resolver, que estavam, tipo, arrastando, sabe? Que não ia. Agora tudo tem que ser o quê? Mais fluido. A fluir mais, entendeu? As coisas agora vão deslanchar. Então, vocês vão perceber que o tempo vai correr mais rápido. Então, vocês vão estar propensos a conseguir resolver suas pendências com mais facilidade. Porque quando um astro está retrógrado, você fica com aquele monte de pendência para fazer, entendeu? Fica tudo sobrecarregado, nada vai, tudo muito moroso, muito lento. Agora não. Agora as coisas tendem a ser mais simples, menos carga emocional, menos peso, menos exigência, então tudo tende a se resolver. A sensação é essa, não quer dizer que você vai ter menos trabalho, que você vai ter menos demanda, mas é como se você não percebessem que, que tem tanta demanda, tanto trabalho, entendeu? Porque você vai conseguir resolver mais rápido. A coisa flui, anda, entendeu? Não vai ser aquela coisa demorada. Então, se precisar de alguém, você já vai conseguir mais rápido. Se precisar de alguma coisa, vai ser mais rápido, não vai ser tão burocrático, entendeu? A coisa vai tender a fluir mais nesse sentido. E isso vale tanto para Mercúrio, tanto na área da comunicação. Comunicação agora vai estar mais rápida, mais direta. Você mandou mensagem, a tendência é que o outro já vai responder, já vai ver, né? E também vale para Vênus, entendeu? Para os assuntos relacionados a Vênus. Que seria o quê? O Vênus pode falar sobre a vida afetiva, que a gente já sabe. Pode falar sobre os luxos, né? Sobre os prazeres, a estética, né? Então, nesse sentido também a coisa está mais fluida. E eu diria até que o Vênus fala sobre o lazer, né? Então, por exemplo, com o Vênus retrógrado, a pessoa tende a ficar muito assim estressada, entendeu? Porque ela não tem muito lazer, muita atividade de lazer. E agora quando o Vênus ele retoma o movimento direto, é como se a pessoa começasse a apreciar mais os momentos, entendeu? Apreciar mais as coisas simples, a natureza, entendeu? E isso vai fazer muito bem até para saúde mental dela, né? Então é como Vênus e Mercúrio ali estão associados, entendeu? Os dois retomando o movimento direto, né? Você apreciar os momentos, né, de prazer seu, isso vai fazer bem também para sua mente. Você vai descansar a sua mente, entendeu? Então, aqueles dias de estresse, né, todo que teve, né, usando muito mental, o fato de você conseguir apreciar mais, descansar, relaxar, usufruir mais das suas coisas, né, dos seus momentos, isso vai tirar aquela sobrecarga, entendeu? Você vai estar mais descansado e sua mente vai estar mais rápida também. Então, é essa característica do momento, entendeu? Com os dois astros retomando o movimento direto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é Sol vai ingressar em Áries. Mas aí, esse não é um simples ingresso de Sol em Áries. Por quê? Porque no mesmo dia em que Sol ingressa em Áries, a gente vai ter a ativação do eclipse solar que aconteceu no dia 29 de março. Que eu já até fiz um vídeo falando sobre ele. Entendeu? Então vai ser no mesmo dia. E esse eclipse solar do 29 de março vai ser ativado por Mercúrio, entendeu?
e vai receber a energia da estrela fixa Algenibe, que é aquela estrela fixa de Pégaso, que fala sobre a impulsividade. Então vamos entender essa energia, tá? Então eu vou falar primeiro sobre o Sol em Áries. Sol em Áries, o que ele traz pra gente? Então, depois de um longo período em Peixes, né? Quando o Sol ingressa em Áries, ele já fala sobre o entusiasmo de você fazer as coisas, entendeu? Então, olha que beleza, você vai estar no momento em que Mercúrio e Vênus retomam o movimento direto, o Sol vai estar ingressando em Áries. Então você vai estar mais entusiasmado para suas atividades cotidianas, entendeu? Do dia a dia. Você vai estar com mais predisposição, com mais energia, mais motivação, mais empolgado. Isso é o ponto positivo, né, de Áries. Então, enquanto o Sol transitar por Áries, você vai estar totalmente empolgado, né? Então eu diria que a tendência é que as pessoas fiquem ligadas no 220, né? Cheio de energia. Então esse é a primeira característica desse período do Sol em Áries. Ah, isso é bom? É, só que tem também um lado que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o Sol em Áries, o lado positivo é a empolgação, entusiasmo, né? Então, se tem alguma coisa muito parada, a energia de Áries ela pode ser aquele pontapé para a coisa deslanchar, ainda mais com Mercúrio e Vênus se tomando um movimento direto e Mercúrio ativando esse eclipse, entendeu? Então, se tem alguma coisa parada, agora pode ser o momento em que a coisa deslancha. Então, se a gente pegar o cenário geopolítico aí, por exemplo, né? É como se um monte de bombas, né, tivessem estourando aí, campo minado, né? As ações mesmo a gente já tá vendo, né, o que está acontecendo aí. Mercado de ações, né, por causa desse tarifaço, né, toda essa loucura que a gente está vendo aí no mundo. E também tem influência desse eclipse. E com o período que o Sol transitar por Áries, né, vai ficar ainda mais intenso, né? Ainda mais que agora Vênus e Mercúrio entre movimento direto. Então eu diria que haverá um grande dinamismo nas bolsas de valores, né? E também no cenário mundial. A gente vai ver muita coisa acontecendo, muitas peças, né, mexendo, e aí um jogo de tabuleiro vai estar bem dinâmico, vamos dizer assim, né? Ares fala sobre indústria, então Sol está ingressando em Ares, né? Então a gente tem a parte da indústria, né? Então vai afetar a indústria. E Marte está deixando Gêmeos e vai ingressar em Câncer, né? Então a gente vai ter, tipo assim, como tá passando de Gêmeos, que é um signo de ar, para Câncer, que é um signo de água, e que Marte não se sente muito confortável estando em um signo de água, a gente pode perceber que vai ter muita mudança aí na parte industrial das nações. Sem contar que Câncer é um signo muito assim da minha patotinha, entendeu? Então eu diria assim que o mundo vai estar passando por um processo de desglobalização. É nesse sentido que a gente vai ver as peças do tabuleiro se mexer, entendeu? Então, cada país vai estar sendo mais protecionista, pensando mais em si mesmo. Então, a gente pode ver a indústria se desenvolver, mas é aquela indústria que ela quer se desenvolver para o próprio país, entendeu? Para a própria nação, pensando no bem-estar, sim, da nação. Como se proteger das ameaças das outras nações. Então, é esse que é o movimento que a gente está percebendo e que é a tendência para esse momento do Sol em Áries, entendeu? Mas ainda tem um outro detalhe. Mercúrio vai ativar o eclipse, beleza? A gente viu que a estrela fixa Algenibe fala sobre impulsividade, que também é uma característica de Áries.
Só que eu diria que a gente tem que tomar um cuidado em relação a essa impulsividade no campo da comunicação. Por quê? Mercúrio voltou do movimento retrógrado para o movimento direto e vai ativar um eclipse, entendeu? Com a energia da estrela fixa Algenib, entendeu? Que já fala para tomar cuidado com impulsividade. E aqui, gente, não é nem questão somente de fofoca. Eu nem preciso falar que a gente tem que tomar muito cuidado com as fofocas para a gente não falar sobre os nossos planos e nossos sonhos para as outras pessoas. Por quê? Porque elas podem estragar tudo. Podem agir de má fé, entendeu? Para tentar jogar areia nos nossos planos, né? Tipo assim, para tentar atrapalhar. Mas além da gente ter que evitar falar dos nossos planos da nossa vida para as outras pessoas, a gente também tem que filtrar o que a gente pensa e o que a gente diz, né, em relação às pessoas com que a gente está lidando. Então, por exemplo, eu posso tirar qualquer conclusão que eu quiser a respeito de qualquer pessoa que eu quiser, beleza? Mas se eu deixar isso guardado para mim mesmo, porque a partir do momento que eu faço um julgamento, uma dedução a respeito da outra pessoa, eu tenho que parar, refletir e filtrar para ver se aquilo realmente é verdade. Porque aquilo que eu acho que é verdade, nem sempre é a verdade, entendeu? Você tá parando para pensar a respeito disso, entendeu? Porque é muito fácil chegar a conclusões e deduções que a gente pode ter a certeza que a gente está certo, entendeu? Mas você tem que parar para pensar e filtrar se vale a pena eu expor isso para outra pessoa. Porque e se eu estiver errado? E o tamanho do mal entendido que eu posso causar? E no futuro, se houver algum arrependimento, alguma consequência irreversível, entendeu? Então é nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, entendeu? Não necessariamente só em fofoca, mas o que a gente fala diretamente para o outro, entendeu? A gente tem que parar, pensar e refletir e filtrar bastante, porque esse período está muito propenso para mal entendidos se a gente não refletir, não respirar, falar só o que é necessário. Tem coisas que não tem necessidade de você falar. Você pode pensar, mas é desnecessário falar, entendeu? Até porque você pode estar certo que você chegou à verdade. Mas e aí? E se não for verdade, entendeu? Quem garante? Tranquilo? Então é isso o meu recado para a temporada de Ares. E, né, falando sobre as energias que estão favoráveis e para aquilo que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Desejo uma ótima temporada de Ares para vocês.